Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui, Deus, nós podemos, Senhor, te louvar, nós exaltamos e adoramos o teu nome, Pai. E neste momento nós iremos ouvir, Senhor, a tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que tu queres, ó Deus, dizer para o nosso coração. Que o nosso coração continue aberto para ti, nossos ouvidos abertos para ti, meu Pai. E eu repreendo, Senhor, toda obra de Satanás que impeça da tua semente entrar dentro de nós. Senhor, eu repreendo toda voz, toda distração, meu Pai, tudo que não pertence a ti, Senhor, sai em nome do Senhor Jesus. Que seja só a tua palavra neste lugar, a tua verdade neste lugar, meu Pai. Senhor, nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Podeis sentar, meus amados. Glórias a Deus, aleluias, graças ao Senhor, né? Mais uma vez na casa do Senhor para louvar a Ele, bendizer ao Senhor. Meus amados, louvamos ao Senhor, né? Há vários motivos pelo qual nós estamos engrandecendo ao Senhor. Um deles foi pelo culto que nós tivemos ontem lá na casa da irmã Inês, né? Um culto maravilhoso lá, junto com o Flávio, lá, a família deles, né? Que foi uma bênção. Agradecemos ao Senhor e dizemos aos irmãos, né, que se alguém quiser um culto na sua casa, depois nos procure, né, venha falar conosco. Nós estamos abertos para fazer culto no lar, né, onde você, ou visitas, né, que as pessoas estiverem precisando, entre em contato conosco, que nós faremos com certeza, né. Uma outra coisa, os homens, na quarta-feira, eu quero convidar os homens para que venham. Provavelmente as mulheres vão ensaiar na quarta-feira e nós também. Então, eu quero convidar os homens, né? Os instrumentos de samba, do pagode, estão todos guardados aí. Nós nunca mais colocamos em ação, né? Então, nesse Natal, vamos ensaiar um louvor, né? Então, tem vários instrumentos aí para a gente ensaiar. Então, vamos quarta-feira, né? Estamos convocando os homens para que você venha na igreja. No final do culto, nós vamos ensaiar um louvor para nós cantarmos no culto do dia 18, o culto de Natal, né? Então, vamos aquecer os nossos tamborins aí, em nome de Jesus, né? E louvar ao Senhor. Todos os ritmos louvam ao Senhor, né? Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 150, né? Muito obrigado, Deus abençoe. A palavra do Senhor diz no Salmo 50, que nós devemos louvar ao Senhor, né? Todo ser, né? Louvar ao Senhor, com tudo que tem fôlego, com todos os instrumentos, louvar ao Senhor, né? Então, estamos convidando os homens aí para quarta-feira. Outra coisa, se nós tivermos uma pessoa em nosso meio que conheça o inglês, né? Porque nós queremos fazer umas atividades aí com essas igrejas que nós vimos aí, com nossas igrejas de outros países. Então, nós queremos entrar em contato com as igrejas, nós fazemos um cantinho missionário. Você já pensou? A gente está fazendo aqui um cantinho missionário e nós falamos assim, agora vamos ouvir, então, o bispo de lá, ou o pastor de lá daquela igreja, dando um recado aqui para a nossa igreja aqui de Ferraz. E aí aparece no telão ali, o pastor falando diretamente para nós. Então, é um trabalho que só depende de nós corrermos atrás disso. Então, se tivermos uma pessoa que conheça, né, o inglês, para que a gente possa fazer esse trabalho. E eu quero dizer para você que a Igreja Metodista Livre é uma igreja em desenvolvimento, é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que tem oportunidades, que tem várias oportunidades para todos, né? Eu trabalhei um tempo traduzindo o boletim, que vem ainda para mim até hoje, né, em inglês, para fazer a tradução, e mandava para as outras igrejas, para os outros pastores. E aí eu via, toda semana tinha lá, precisa-se de uma pessoa assim, assim, em tal país, precisa de uma pessoa com essa profissão, de médico em tal lugar, precisa de um dentista em tal lugar. Então, são vários profissionais que o tempo todo está precisando, né? Para os irmãos terem uma ideia, nós temos até um hospital. Qualquer dia eu vou colocar o hospital no cantinho missionário, para que a gente possa falar a respeito do hospital e mostrar, né? Então, é um trabalho maravilhoso que várias escolas, né, que a gente tem em vários cantos aí do mundo. Então, não tem motivo nenhum para uma pessoa falar assim, eu não vou ficar nessa igreja porque não tenho o que fazer, né? Ou eu não vou ficar aqui não porque aqui eu não me deram uma oportunidade. Se alguém disser que não te deram uma oportunidade, que nós temos tanta coisa para fazer, mas tanta coisa que não vence, se nós colocarmos todo mundo aqui, ainda não vai vencer o tanto de necessidade que nós temos, né? Então, meus amados, é questão de você falar, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, você se envolver,
na obra de Deus, porque trabalho tem, e tem muito trabalho, né? Glórias a Deus por isso. Nós temos um missionário que ele está trabalhando com a sua esposa, eles foram para a Índia, agora ele veio para cá, nem sei se já voltou, será que já voltou? Não sei se ele já voltou para a Índia de novo. Ele foi para lá e ele percebeu que o trabalho que ele estava fazendo lá ia ser melhor se ele montasse um time de futebol. Então ele foi como técnico, montou lá o time de futebol e ele trabalha como técnico, não sei explicar mais ou menos como que está o projeto dele hoje, né? Mas ele foi trabalhar dessa forma e está lá trabalhando. E é com futebol, porque é uma forma mais fácil de se chegar nas pessoas lá, né? Isso na Índia, né? Então, meus amados, trabalho nós temos bastante. Então, eu convoco você aqui para que você se envolva com a obra de Deus. Deus tem muito para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados, nós já oramos, né? Então vamos para a palavra de Deus. Hoje, dia de Santa Ceia, nós vamos pregar sobre o tema. Então, Isaías, capítulo 9, versículo 2. Nós vamos ler o 1 e o 2. Glórias a Deus, aleluias. Então, se você puder abrir aí, né? Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E eu queria começar essa pregação dessa noite contando uma história para você, uma ilustração, né? Eu vou ler aqui. Um homem corria por uma mata com todas as suas forças, pois ele estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam assassiná-lo. Então ele avistou uma pequena fenda numa montanha à sua frente, sem saber, porém, que era um beco sem saída. Sem ter para onde ir, nem podendo voltar, escondeu atrás de um pequeno arbusto. Agachou-se e clamou: ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Coloca um anjo na entrada desta fenda. Aí ele abaixou a cabeça e ficou esperando. Os inimigos estavam correndo atrás dele. Ele abaixou a cabeça e ficou esperando. Depois ele falou assim: Senhor, um não, acho que é melhor colocar 2. E abaixou a cabeça de novo. Aí ele pensou: 2? Acho que também não, acho que 2 é pouco. Senhor, não querendo atrapalhar, mas coloca 3. Aí ele abaixou a cabeça, depois ele pensou: Senhor, coloca logo uma dúzia, Senhor, de anjos, porque ele entrou num beco sem saída. Ele entrou numa caverna que não tinha mais para onde ir. E lá ele ficou. Só que Deus não fez nada. Irmãos, às vezes Deus não age da maneira como nós estamos esperando. Você pede a Deus que faça alguma coisa, você fica esperando que aconteça daquela forma que você pediu. Mas Deus tem uma maneira multiforme de agir. E aí, nada aconteceu. Ele viu apenas que uma aranha chegou ali uma ou algumas aranhas ali na porta da entrada e começou a tecer uma teia. Ele viu até que era rápido, né? Elas estavam tecendo uma teia rápido, mas ele não deu nem atenção para esse fato e ficou ali. Enquanto ele ficou bem escondido ali, as aranhas teceram uma teia na porta. E aqueles malfeitores, então, procurando, correndo, onde será que ele estava, porque queriam tirar-lhe a vida. Quando eles chegaram na porta daquela caverna, eles disseram: uma caverna, mas alguém disse assim: não, aí não está com certeza, porque tem até uma teia de aranha na boca da caverna, com certeza por aí ele não passou, ele deve ter ido por esse lado. E aí todos correram para o outro lado e o homem ficou tranquilo ali, pôde sair dali e ir embora. E o que eu quero dizer com isso é que Deus age. Às vezes o anjo que você está pedindo não é exatamente o anjo que Deus coloca, como você pensa. Ele pensou num anjo com a espada desembainhada, um anjo de fogo para cortar a cabeça de quem passasse. Deus colocou uma aranha e a aranha teceu uma teia. E alguém disse assim: por aí ele não passou, porque tem até teia de aranha. Então, meus amados, eu queria dizer para você hoje que Deus usa as coisas improváveis. Deus usa as pessoas improváveis. Deus usa as igrejas improváveis. E o texto vai falar a respeito disso. Então diz a palavra assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão.
O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Amém. Glórias a Deus. Esse texto depois nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 4, versículo 15, o mesmo texto, né? E aqui, meus amados, com essa ilustração, eu quero dizer para você que Deus usa coisas improváveis. Deus tem uma maneira de agir diferente da nossa. E às vezes nós queremos falar para Deus o que Ele tem que fazer, mas Deus sabe exatamente o que Ele tem que fazer. Todas as vezes que Deus agiu foi como uma resposta improvável. Se você está vivendo situações que precisam de uma intervenção divina, prepare-se para ser mais um nesse grande exército de Deus, nesse exército improvável que Deus tem também na face da terra. De Adão até os dias de hoje, Deus usa improváveis, pessoas improváveis, para deixar a sua marca na história. Nós vamos relembrar rapidamente alguns nomes, eu não coloquei todos, mas alguns nomes. Por exemplo, Abraão e Sara, um casal estéril, foi convidado e convocado para Deus para serem o pai de uma grande nação. Como Deus faz isso? Como Deus convoca um casal estéril para ser pais de uma grande nação? Porque Deus chama as pessoas improváveis, Deus chama os casais improváveis. Eles não podiam nem ter filhos, mas é assim que Deus trabalha. Davi, um filho esquecido que foi convidado para ser o rei do povo de Israel. Samuel falou, chama os seus filhos. O pai, Jessé, logo trouxe o melhor dos filhos, o mais forte, o mais, talvez já fosse soldado. O pai traz aquele e fala, ó meu filho aí. Ele fala, mas não é esse, traga outro. Ele traz outro, não é. E ele vai ficando desesperado, porque todos os filhos vão passando. E Samuel disse, mas não é nenhum desse. Não tem mais nenhum. Ele faz aquela pergunta, acabaram-se os mancebos? E hoje Deus está fazendo a mesma pergunta nessa igreja. Cadê os jovens? Acabaram-se os mancebos? O Senhor fala assim, eu quero fazer um trabalho nesse bairro, eu quero trazer jovens para essa igreja, eu preciso de outros jovens que façam esse trabalho, mas cadê os jovens? Acabaram-se os mancebos? Deus está perguntando. E aí, ele diz assim, olha, tem um filho ainda, mas com certeza não vai ser aquele, porque aquele não tem jeito de rei, aquele não parece rei, aquele não tem nada a ver com o rei. Então Samuel diz, então traga este, porque o homem olha o exterior, mas Deus olha para o coração. Talvez você está pensando, eu não sirvo para esse trabalho, eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo para fazer. O Senhor diz assim, o homem olha o exterior, mas Deus olha para dentro, Deus olha para o seu coração. Quando chegar o momento que você estiver pensando, eu sirvo, Deus vai falar, você não serve. Mas quando nós falarmos, eu não sirvo para isso, eu não sei fazer, é a hora que Deus vai falar, então é você mesmo que eu estou chamando. Deus chama pessoas improváveis. Samuel mesmo, filho de uma mulher estéril, inaugurou um novo tempo em Israel, uma mulher que não podia ter filhos, e Deus chamou essa mulher para que ela tivesse filhos. Deus chama Maria, uma jovem, uma adolescente, virgem, Deus chama essa jovem para que ficasse grávida e fosse a mãe do Salvador. Como Deus faz isso? Uma jovem improvável, nem casado era, mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Deus chama Paulo, um homem extremista, um homem religioso, que virou um pregador da palavra do Senhor e foi pregar aos gentios. Deus chama um menino que tem um lanchinho na bolsa. A única coisa que ele tem lá, a mãe dele falou, meu filho, onde você vai? Eu vou ouvir um pregador, mãe. Ela falou assim, então vai, meu filho, olha, deixa eu colocar um lanchinho na sua bolsa. Ele fala, mãe, para com isso, eu já cresci. Não é assim que os jovens falam, mãe, eu já sou grande, para com isso. Ela, não, filho, deixa eu colocar um lanchinho na sua bolsa. E vai lá, coloca um pãozinho com os peixinhos, e enrola bonitinho e coloca na bolsa dele. E aquele menino naquele dia ia servir ao Senhor. Ele não sabia que Deus tinha uma obra na vida dele. E está lá o menino com o seu lanche, e a multidão com fome. E aí diz assim, olha, ninguém tem nada? Será que ninguém tem alguma coisa? Aí diz, tem um menino aqui que ele tem um lanche, tem um McFish, não sei se ainda existe o McFish, na minha época tinha, né? McFish, no McDonald's vendia um lanche que tinha peixe dentro, né? Aí diz assim, tem um menino aí com um lanche, será que serve? Traz aqui.
trouxeram, abençoaram, e aquele pão alimentou uma multidão. Um menino improvável com um lanche improvável, e Deus queria usar aquele menino naquele dia. Um endemoniado que ninguém consegue segurar, que se prende com correntes, que fica dentro do cemitério. Era esse improvável que Jesus então deixa de fazer o que ele ia fazer e pega o barco, e os discípulos falam: Senhor, mas nós devíamos estar indo para lá. O Senhor fala: mas tem uma obra para fazer. Ele vai até Decápolis, liberta aquele endemoniado, e ele se torna um pregador do Evangelho, e ele faz um trabalho maravilhoso em sua região. Então, meus amados, Deus usa as pessoas improváveis, assim como Deus usa a mim e usa você, porque nós somos improváveis. Deus poderia usar tanta gente, mas Ele resolveu usar cada um de nós. E por que eu estou falando tanto em improvável? Porque, meus amados, o texto nos mostra que Galileia era um lugar improvável. Galileia, olhando aqui então, o Senhor fala: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Eram duas tribos de Israel. Essas tribos, quando Jacó estava morrendo, ele disse assim: vocês herdarão a costa do mar. Vocês ficarão próximos do mar e se alimentarão do que tem no mar. Então, essas tribos ficavam ali, próximo do mar. Só que, irmãos, era um lugar muito improvável. Era um lugar de escuridão. Era um lugar que, depois, no decorrer da pregação, nós vamos ver isso, eles se envolveram tanto com idolatria, eles se envolveram com tanta coisa, que era um lugar que ninguém queria. Ninguém queria esse lugar. Alguém que nascesse ali, alguém que fosse daquele lugar, era uma pessoa que não era querida em lugar nenhum. E assim era esse lugar que Isaías diz que Jesus nasceu. Aliás, ele nasceu em Belém, mas para onde ele foi com o seu ministério, depois que ele sai de Nazaré. Ele sai de Nazaré quando João Batista foi morto. Jesus, então, ele tinha muita coisa para fazer ainda. João Batista foi morto. E ele pensou: bom, ainda não é hora de ser perseguido e ser morto. Então, a partir daquele momento, ele sobe. Se você olhar no mapa, ele sobe mais ali, e vai para essa região da Galileia. Era um lugar improvável. Galileia era uma região desprezada pelos outros judeus que viviam no sul, porque tinha uma população mista, em sua maioria gentílica, com poucos judeus. Por isso o termo Galileia dos gentios. A palavra gentios aqui é a palavra etnos. Então é a Galileia dos gentios. Era um lugar, uma terra de judeus, mas ali morava gentios. Então você já imaginava que era um lugar que o judeu não pisava. É o lugar que eles evitavam ir. Ninguém queria ir nesse lugar chamado Galileia dos gentios. E era justamente nesse lugar, que a palavra diz, então, Isaías fala que viria uma grande luz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O texto aqui que nós lemos, ele fala assim que era um lugar de trevas. Contudo, não haverá mais escuridão. A nossa vida também não era diferente. A nossa vida era um lugar de trevas. Quanto de nós, às vezes, ia lá para o forró, ia lá para sei lá para onde, ou fosse para os jovens hoje, ia para o fluxo, ia para tanto lugar, e ficava lá se divertindo, passando noites, uma vida de trevas. Quantos de nós estávamos afundados na bebida, talvez em coisas até piores, mas o Senhor tinha um propósito em nossa vida, e o Senhor olhou para nós e Ele disse: contudo não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Não haverá mais escuridão para mim e para você, porque Deus está no controle da nossa vida. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz, diz a palavra de Deus. Esse mês nós vamos falar muito sobre esse assunto, que esse é o tema do nosso mês, e nós vamos falar muito sobre esse assunto. Mas nós falamos então que a Galileia era um lugar de gente improvável. A Galileia também era lugar de uma luz improvável, porque Jesus é a luz que iria brilhar.
né? Isaías está falando de Jesus, ele está falando que Jesus viria, né? Essa luz viria na Galiléia para brilhar. Meus amados, mas era uma luz improvável também, porque a própria palavra registra que alguém disse assim, Jesus de Nazaré? Alguém disse assim, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas se espantaram ao ouvir falar que Jesus, que estava curando, libertando, era de Nazaré, porque eles disseram, não tem nada bom em Nazaré. Como pode vir alguma coisa boa desse lugar? No original em hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, a palavra escuridão é murraf, dá a ideia de penumbra, de tristeza, de melancolia. Essa penumbra é o descaso ou a ignorância sobre Deus, mas ali brilhou a luz. Eu e você vivíamos na ignorância sobre Deus. Quando uma pessoa ainda não tem o conhecimento de Deus, quando uma pessoa ainda não deixou o Senhor ser o primeiro em sua vida, é uma pessoa que vive ainda na ignorância. E nós vivíamos na ignorância nas nossas vidas, até que chegou o momento que Deus agiu. Mas não foi no momento que nós queríamos, o que nós esperávamos. Deus agiu no momento certo, na hora certa. Deus tem um momento de agir na minha vida, na sua vida, no seu familiar, no seu parente, aquela pessoa que você está orando. Talvez você já orou, Deus não fez a obra ainda, mas Deus vai fazer, porque Deus não é o homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Deus tem a hora certa de agir. Cabe a nós ficarmos orando, cabe a nós ficarmos clamando ao Senhor e pedindo, Senhor, faça a tua obra na minha família, Senhor, salva a minha família, em nome de Jesus. Ao observar a história, irmãos, da Galileia, vemos que pertenceu às tribos de Isacar, Zebulon, Azer e Naftali. Se você pegar essas 4 tribos, elas estão próximas do mar. Essa tribo mesmo aqui, né, Zebulon, ela não está exatamente no mar, mas ela está próxima. E ali tem 4 tribos, se você fizer um círculo entre essas 4 tribos, né, quando elas se juntam, você vai ter ali a Galileia. Tanto é que o nome Galileia vem da palavra círculo, que é Galil, que vem da palavra círculo. Então, ali é o lugar que Jesus estava, entre essas 4 tribos, é o lugar onde Jesus ia exercer o seu ministério. Era um lugar improvável, era um lugar de pessoas improváveis. O próprio lugar, o milagre que Jesus fez, que foi ali na Galileia, Jesus foi convidado para ir a um casamento e ele foi. Aí disseram assim, ó, Senhor, você está convidado, viu? Você pode ir, pode levar, acho que por educação a pessoa falou, pode ir, pode levar os 12 também, tá bom? Jesus falou, tá bom. Chegou no dia, Jesus foi e levou os 12 também para dar prejuízo para a mulher. Quem mandou convidar, né? Ele foi, levou os 12 e estava lá aquela alegria, aquela festa, né? Primeiro, eu sempre gosto de falar isso, né? Primeiro mandaram o pão com carne, depois mandaram as batatinhas espetadinhas no palito, aí Jesus ali foi com os discípulos comendo, né? Aí mandaram uns salgadinhos, Jesus ali comendo com os discípulos. Daqui a pouco vem uma notícia. Maria vem preocupada e fala assim, olha, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Irmãos, que vergonha que era isso. A gente não consegue ter a ideia, mas naquela cultura era uma vergonha muito grande. O pai da noiva lá bancava a festa e dava o vinho, e agora acabou o vinho, que vergonha que era. E aí a mãe de Jesus falou assim, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus falou assim, ora, o que eu tenho a ver com isso? Jesus não foi mal educado, ele estava querendo dizer assim, por que você está me falando isso, que eles não têm mais vinho? Aí a Maria não fala nada, ela sabia com quem ela estava conversando, ela falou assim para os servos ali, ó, faça tudo que ele mandar. Ela falou isso e ó, saiu fora, né? Porque ela sabia que Jesus ia fazer alguma coisa ali, ela disse, ó, faça tudo que ele mandar. E Jesus então pensou assim, ué, mas não era a hora de fazer o primeiro milagre ainda. Mas eu vou fazer, já que alguém está pedindo, eu vou fazer. E Jesus disse assim, olha, traga água. Trouxeram água.
Um vinho improvável também, né? Porque era água, traga água. E aí eles trouxeram água. Jesus tinha olhado ali, ele viu um vaso de pedra, né, que servia para purificação. Jesus tinha 6. 6 é o número do homem, é o número humano, né? Jesus fala, traga esses vasos aqui. Aí trouxeram. Jesus falou assim, enche de água. E encheram de água. Aí diz a Bíblia que Jesus pegou a água, então não estava transformado em vinho ainda. E isso é que é fé. Porque se tivesse transformado em vinho, ele dava para alguém e falava assim, vai lá levar para o mestre lá de cerimônia, das festas, para ele provar. Mas o texto diz que era água. E aí Jesus pegou a água e falou assim, vai levar esse vinho, aliás, essa água, ele diz, né? Vai levar essa água para o mestre da cerimônia provar. E aí ele levou aquela água, aquele mestre da cerimônia provou. Depois que ele provou, ele disse assim, eu nunca bebi um vinho tão maravilhoso como esse. Geralmente as pessoas primeiro servem o melhor vinho, depois servem o piorzinho. Agora vocês fizeram o contrário. Então Jesus, ele transformou num vinho maravilhoso ali. Então o primeiro milagre dele também foi num casamento improvável. Se você observar, na palavra do Senhor, por exemplo, Jacó, né, que ele trocou o direito lá, Esaú trocou o direito à primogenitura. Quem era a pessoa que tinha o direito ali sobre tudo? Era o mais velho. Porém, Deus usou o mais novo. Se você olhar a história de José, quem tinha que ter todas as honras de primogênito era o mais velho. Mas o Senhor usou o mais novo. E assim, se você olhar na Bíblia, tem várias situações assim. A mulher Raabe, que era uma mulher de uma vida duvidosa, né? Diz a palavra que ela era prostituta, ela entrou na genealogia e ela foi avó, uma descendência, eu não sei exatamente o que ela foi, bisavó de Jesus. Ela entrou na descendência também. Então, nós vemos na palavra que o Senhor quer usar pessoas que nós olhamos e falamos, aquele ali não serve. Quando Jesus pegou 12 discípulos, ele pegou 12 que, se você olhar na história de cada um, você fala assim, esses aí não servem. Há um livro que ele conta a história de cada discípulo, mas quando ele conta de Judas, ele conta a história e diz assim, era um homem que entendia sobre administração, matemática, sobre isso, sobre aquilo. Aí no final ele conclui assim, aquele sim servia. Só que aquele foi o traidor, não servia. Então, meus amados, nós começamos a ver que eu e você também somos a mesma coisa. É um que duvida, é o outro que às vezes dá uma resposta curta e grossa, é o outro que às vezes é de um jeito, é o outro que é do outro. A gente olha todo mundo e fala assim, ninguém aqui serve. Ninguém. É um que se gaba, é o outro que se menospreza. Nós olhamos e falamos assim, olha, ninguém aqui serve para nada. Mas é justamente esse que não serve para nada que Jesus quer usar. Aí quando nós olhamos um, falamos, aquele ali eu acho que serve, porque aquele ali é cheio de boas qualidades. Mas aí Jesus olha e fala assim, esse não serve. Então, meus amados, nós estamos vendo que a Galileia era um lugar improvável, que a Galileia tinha uma luz improvável, que era o próprio Senhor, que a nossos olhos nós achamos que não servia, e na voz das pessoas mesmo de lá, eles diziam, como pode um nazareno servir? Como pode ele fazer alguma coisa? E nós vamos ver, meus amados, que aquele lugar foi rejeitado por reis. Eu vou contar uma coisa para você, talvez você não ligou ainda esse fato, mas Salomão, quando ele foi presentear o rei Irão, que era rei de Tiro, com 20 cidades, ele deu cidades da Galileia. Porém, o rei de Tiro disse, em outras palavras, o rei de Tiro falou assim, você está me tirando? Como que você faz um negócio desse? Né? Tem tudo a ver, né? Tiro com tirando. Né? Ele falou assim, como você faz um negócio desse? Olha a porcaria. Ele não falou com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer, tanto é que ele devolveu. Ele falou, olha a cidade que você me deu, que cidades são essas? Ele fez exatamente essa pergunta, porque Salomão falou, olha, você me ajuda, me dá madeira, coisas para construir o templo, que eu te dou algumas cidades.
O rei ficou animado. Quando ele recebeu essas cidades, ele falou: brincadeira essa cidade que você me deu. Eu não quero isso não, pode pegar de volta. Ele devolveu, ele rejeitou essa cidade. A Bíblia diz que o Senhor foi a pedra que foi rejeitada por muitos. E essa cidade onde Jesus fez o trabalho, a obra do Senhor, foi uma cidade que foi rejeitada. Então nós vemos que desde Jesus, a cidade, os discípulos são pessoas que foram rejeitadas o tempo todo. Ela foi atacada por reis. Algumas regiões, da Galiléia foram atacadas. Quando a Síria foi atacar, o primeiro lugar que eles atacaram foi ali, porque ali era um lugar fraco, um povo fraco. Então eles pensaram assim: vamos atacar justamente onde as pessoas são fracas, e atacaram ali na Galiléia. Então, meus amados, nós começamos a ver aqui que o Isaías, ele profetiza exatamente sobre esse lugar. Então, vou lendo o texto novamente. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos no passado. Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia. Talvez você foi humilhado no passado, mas no futuro Deus te honrará e Deus te abençoará, não por causa de você, nem porque você consegue ou sabe alguma coisa, mas por causa do nome do Senhor que está na sua vida. No futuro ele honrará a Galileia dos gentios a caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Aquele que está sobre nós, aquele que nos abençoa. O seu Shedd disse, certa vez ele disse uma frase, eu não vou lembrar exatamente na íntegra a frase que ele disse, mas ele disse que nós somos pobres de espírito. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Ele fala assim, que nós somos pobres de espírito quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós pensamos assim: eu não tenho nada que sirva para a obra do Senhor, a não ser aquilo que Ele mesmo colocou dentro de mim. Irmãos, não há inteligência, não há esperteza, não há um diploma que você tenha que possa servir, não há nada em nós que possa servir, a não ser aquilo mesmo que o Senhor colocou em nós. Por isso que Paulo diz que nós somos vasos de barro, que trazemos uma preciosidade dentro de nós, que é a própria palavra de Deus. Essa preciosidade que eu tenho dentro de mim é a palavra de Deus, mas eu mesmo sou um vaso de barro. Eu não posso nada, eu não consigo nada se Jesus não estiver falando através de mim, se o Senhor não estiver me usando. Então eu quero encerrar hoje com essas palavras simples aqui, porque no decorrer do mês você vai ouvir mais a respeito disso, não entrei nem no nascimento de Jesus, que esse mês nós vamos falar sobre isso, sobre o nascimento de Jesus, mas eu vou ficar só aqui na Galileia. A Galileia então era um lugar que ninguém dava nada por ela, assim como eu e você somos a Galileia, ninguém dá nada por nós. Ninguém pensa que pode ter nada de bom em nós. E eu quero dizer para você que não tem mesmo. As pessoas pensam e pensam certo, porque não tem nada mesmo em nós que sirva, a não ser aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Isso sim é importante, e é com isso que nós vamos ganhar o mundo. E eu quero encerrar. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, e eu quero encerrar, e ainda tem a reunião das irmãs, Quando você puder, faça isso que eu fiz, Eu imprimi um mapa aqui, 2 tipos de mapa da Galileia, para eu ler a Bíblia olhando no mapa para eu poder entender melhor. E é bem melhor, garanto para você que você vai entender melhor. Lendo o texto e olhando no mapa, você vai conseguir entender melhor. Mas eu queria dizer é que havia uma jovem na igreja, ela quis ir para missões. Ela falou: pastor, eu quero ir para missões. O pastor falou: tá bom. Você sabe então que você vai ter que estudar. Ela disse: eu sei. Foi fazer o seminário. Tá bom, fez o seminário. Mas as moças da igreja disseram: mas, fulana, você não quer casar não? Ela falou: eu quero. Você não quer ter uma família, não quer casar? Quero. Mas você vai para a tribo indígena lá no Amazonas? Como que você vai arrumar um marido lá no Amazonas, na tribo indígena?
Aí ela falou assim, não sei, Deus sabe todas as coisas, né? Deus está falando no meu coração e eu vou para missões. E ela disse assim, as outras disseram, você não vai casar. Ela falou, Deus sabe todas as coisas. E ela foi para a obra missionária na tribo indígena. Chegando lá, ela trabalhou durante um tempo, e sempre orando a Deus para que desse para ela um casamento. Mas como eu estou dizendo hoje, era improvável, né? O casamento dela também seria improvável. Mas tem uma missão que se chama Asas do Socorro. Eu já participei do congresso dessa missão, e eu sigo a página deles, inclusive, né? Um dia, pousou o avião da Asas do Socorro, lá na tribo que aquela moça estava. Aí o piloto era um bonitão, que também era missionário, que também deixou a sua casa lá nos Estados Unidos para vir ser missionário aqui no Amazonas. Aí um dia, quando ela olhou para aquele piloto, e quando ele olhou para ela, foi aquela vergonha só. Você pensou que eu ia falar, foi amor à primeira vista, não foi uma vergonha dos dois, né? Mas eles se conheceram e foram conversando, e namoraram, e um dia ela ligou para o pastor dela e falou, pastor, eu vou me casar. O pastor falou, sério que você vai se casar? Sim, eu conheci um missionário aqui, eu posso ir aí na igreja para o senhor fazer o nosso casamento? Sim, aí marcaram o dia do casamento. Chegou no dia do casamento, estavam lá as moças da igreja que disseram para ela que ela não ia se casar se ela fosse para missões, se ela fosse fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí ela foi lá, buscou as coisas de Deus, Deus abençoou a vida dela. E aí chegou na igreja, no dia do casamento, ela chega com aquele noivo bonitão, e as moças que ficaram porque queriam se casar, até agora estavam sem namorado. E disseram, como você conseguiu isso? E aí ela pôde dar esse testemunho. Ela diz, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E você e eu também. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, Deus vai nos dar tudo que está faltando em nossa vida. Deus vai nos abençoar. Confia no Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, Senhor, meu Pai querido, em nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, entender que nós somos a Galileia do Senhor. Nós não temos nada em nós, Pai Santo, que possa agradar ao Senhor. Mas foi a própria graça do Senhor, Pai Santo, que nos encheu, Senhor, e o Senhor transformou nossa vida e nos fez, meu Pai, fazer parte desse exército, Senhor. E aqui o Senhor está levantando nessa igreja aqui um exército, e cada vez o Senhor está trazendo soldados, Senhor, meu Pai querido, vasos para serem cheios, Senhor, da Tua presença, Senhor. Ó, Pai, porque grande é a obra que o Senhor tem nesse lugar. Pai Santo, nos abençoa, Senhor, meu Pai, cada dia. Ó, Pai querido, dando-nos força e graça, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua vontade, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.